Eu já estou muito cansada dessa dor. Dói tanto. Queria saber por que um jovem de boa índole pôde ser assassinado por assalto dentro de casa. Eu vi tudo isso acontecer na minha frente. Vai fazer 9 anos. Eu estou em tratamento psiquiátrico, só consigo dormir com remédios. Como entender tudo isso? Tá muito difícil. Faltavam apenas 15 dias para a formatura dele. Seria engenheiro mecânico. Aconteceu tudo isso. Meu coração está doendo muito. Desculpa o desabafo. É uma mãe que sofre de saudade do filho muito amado. Faria 37 anos. Sinto muita falta do meu filho. Abraço a todos. Amo muito vocês. Gratidão por tudo. Eu queria começar dizendo a essa irmã, nada do que a gente disser aqui vai diminuir, vai curar a sua dor, porque a sua dor é uma dor de amor, e amor não se cura. Nós podemos até... Eu até convido você a ler as cartas consoladoras de Chico Xavier. Lá você vai encontrar muitas mães com situações muito parecidas com a sua, que choram por ter perdido o filho criança, o filho jovem, né, como era o seu, com toda uma vida, com sonhos, né, que ele já estava começando a realizar, e os pais não conseguem aceitar que tudo isso tenha sido interrompido, no seu caso, de uma maneira tão drástica. Mas através do exemplo das outras mães e daquilo que esses filhos, jovens como o seu, do mundo espiritual, escrevem para os pais, talvez você consiga pelo menos compreender que ele está bem. Porque é impressionante a quantidade de pais que, junto com a dor, trazem uma inaceitação, uma revolta, que é compreensível nesses casos, e é impressionante a quantidade desses espíritos que desencarnaram jovens, que dizem: mãe, tá tudo certo, tá tudo certo, eu precisei passar por isso, não precisaria ser dessa maneira, porque Deus não precisa de ninguém que seja essa mão de ferro. A própria vida traria essas circunstâncias do desencarne. Mas já que essa pessoa equivocada surgiu no caminho, na hora de ele atingir alguém, ele atingiu alguém que precisaria passar por um processo de desencarne dramático naquele período da vida dele. Entendeu? Quando eles chegam na pátria espiritual, e logo que estejam preparados, eles entram em contato com os porquês. Eles são os primeiros a perguntar por quê. E eles começam devagar a compreender a justiça divina. Infelizmente, através das mãos de alguém que não precisaria dar uma de justiceiro. Porque às vezes nós passamos por isso por um abalo natural, por uma circunstância, um acidente natural. Mas o que eu posso lhe dizer é uma coisa tão dramática que ele possivelmente deveria desencarnar ainda na juventude. Infelizmente, um outro irmão apareceu como instrumento. Mas leia as cartas, que talvez isso lhe alivie. Não esqueça da oração, dos auxílios terapêuticos, sim. Busque um grupo de acolhimento a pessoas enlutadas, que você vai encontrar outros casos. E lá eles vão ouvir você e lhe compreender. Porque depois de algum tempo, as outras pessoas ao nosso redor já não nos ouvem mais. Mas existem esses grupos que lhe ouvem. Eu queria fazer, assim, deixar algumas palavras para ela. Eu sei que não tem o que se possa dizer que vai fazer parar a sua dor. Mas a doutrina espírita, ela nos conta algumas coisas que são muito importantes. Primeira coisa que ela nos diz: os nossos filhos estão todos vivos. Os nossos filhos que desencarnam, embora eles produzam muita dor pela partida deles, eles continuam vivos. E isso que a gente fala de que eles estão vivos, não é por uma questão de fé,
não é por uma questão de que está escrito num livro, não é porque ninguém falou. Nós temos as comprovações pela mediunidade de que eles estão vivos. São inúmeros os fenômenos mediúnicos que comprovam que os nossos entes queridos vivem. E como a Samia bem lembrou, as cartas consoladoras são um elemento maravilhoso para conseguir nos trazer a informação de que sim, aqueles que nós tanto amamos não deixaram de existir. Então essa é a primeira grande verdade que a doutrina espírita vem nos trazer e que, de certa maneira, traz um alento para nós. A segunda grande verdade que a doutrina espírita vai trazer para a gente: nós vamos nos reencontrar. Então, assim, não é só o fato, olha, ele existe, mas ele lá, eu aqui. Nós iremos nos reencontrar. A gente poder se ver, se abraçar, vai poder falar da saudade, vai dizer que se ama, a gente vai poder resgatar um pouco desse sentimento. E uma terceira verdade muito importante que o Espiritismo também nos dá é que não tem só essa existência. A gente vai botar de novo no colo, vai chamar de filho de novo, vai poder conviver, vai ter uma nova história, vai enxugar essas lágrimas mais para frente. E uma quarta verdade, e última nesse contexto que a gente tem, é que quando ocorre uma desencarnação assim muito cedo, que a gente diz, puxa, mas não é possível isso. Diz a doutrina espírita que a programação para desencarne nesse período era o mais previsível de acontecer. Não necessariamente de forma violenta. Podia ser a Covid, podia ser um acidente de trânsito, podia ser uma dengue hemorrágica, poderia ser vai brincar no mar e se afoga. E tem inúmeras coisas que possam acontecer. Na circunstância dele, foi de forma profundamente traumática. Então, isso torna mais agudo o processo de separação que a gente está vivendo temporariamente. Mas o que a gente sabe é que ninguém vem para ser assassinado. Porque se tivesse que ser assassinado, alguém teria que vir para ser o assassino. O que existe é uma circunstância de programação desencarnatória em que aquela pessoa, infelizmente, se coloca dentro desse processo, não está preocupado, às vezes drogado, não tem nem noção do que significa a vida e atira na pessoa e mata. Ele se compromete com a lei. E o nosso filho cumpre uma programação que teria. Desencarnaria de outra forma. Nessa janela de tempo, não é nesse dia, nesse horário, mas nessa janela de tempo desencarnaria. E aí aproveita-se as circunstâncias e a programação se cumpre. Embora seja muito, muito, muito doído, eu queria propor a você que você deixasse seu contato na Web Rádio Fraternidade, para a gente depois manter contato com você, porque tem uns grupos, como a Samia lembrou, grupos de luto que atendem as pessoas remotamente. Só pessoas enlutadas que se reúnem e talvez isso possa ser muito benéfico para você. Um grupo onde você possa falar da sua dor e ser acolhido pelas pessoas que ali vão. Então, se você puder deixar o seu contato, depois a gente tenta fazer com que você se aproxime de um grupo que tem exatamente o propósito de entender, porque ali tem uma série de mães, uma série de pais, uma série de filhos e de filhas que estão feridos, apunhalados de dor, viúvos que se reúnem para juntos encontrarem formas de conviver com a sua própria dor.